É meio que um consenso geral que os momentos mais críticos para uma série são o seu começo e o seu final. E eu sinto que o peso maior sempre fica pro final. Afinal, é ele que vai ditar como que essa história é concluída e principalmente estabelecer um legado para as pessoas que a consumiram. E no mundo das séries existem muitas que ficaram marcados pelos seus finais excelentes, finais medianos e finais ruins. Porém, e quando não é o final em si, mas sim o seu último episódio, a sua última chance de fazer o final da obra ser realmente inesquecível e marcante. É difícil pensar em séries, desenhos animados e até animes que tiveram o seu último episódio como talvez o mais marcante da obra. E ainda mais no momento atual que a gente vive dos animes e mangás, de grandes obras tendo finais bem decepcionantes para a maior parte do público, acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais a importância de um final grandioso. E se tem uma série que fez isso no mundo dos animes com quase perfeição, é Code Geass. Se você é alguém engajado no mundo dos animes e mangás, provavelmente você já ouviu falar de Code Geass, e se alguém te falou pra ver, deve ter te falado que o final é coisa de maluco. E é importante lembrar, isso aqui não é o melhor final dos animes, nem como criar um final, mas sim do melhor último episódio. Não é como se eu achasse o arco final de Code Geass o melhor que já existiu, mas o seu último episódio aí é outra história. E talvez esse seja um dos vídeos mais pedidos e requisitados por vocês. Afinal, desde que eu fiz o vídeo de Attack on Titan do melhor primeiro episódio de um anime, nada mais justo do que agora termos o melhor último episódio. Mas diferente do caso de Attack on Titan, onde eu só falava o que acontecia no primeiro episódio e você não precisava saber nada, aqui eu vou ter que dar uma boa contextualizada para tu entender. A história de Code Geass se passa no Japão depois que ele foi dominado pelo maior império do mundo, o Império da Britânia. Houve uma guerra e esse império dominou o Japão, transformando ele na chamada Área 11. E agora os japoneses foram extirpados até desse nome, japoneses, e foram considerados os 11. Então, obviamente, eu não preciso falar que houve uma segregação enorme, onde as pessoas que eram da Britânia e foram se mudar para a Área 11 eram os bambambãs, a elite, enquanto os verdadeiros japoneses que moravam lá antes eram considerados párias em sua terra natal. Porém, nós acompanhamos a história de Lelouch Lamperouge, o estudante de uma família rica e tal, tudo bem, e ele é simplesmente genial, ele tira notas excelentes, ele é pica no xadrez, ele é uma pica esse moleque. Até que em determinado momento, quando ele e seu amigo estão passeando pela rua, eles veem uma situação de fuga, onde um caminhão tá fugindo das autoridades. Ele acaba entrando nessa situação meio que sem querer, então percebe que o caminhão tinha sido roubado por rebeldes. Uma garota rebelde foge com um mecha desse caminhão. Se você não sabe o que é um mecha, são esses robôs tripuláveis aí. E só um adendo aqui que eu tinha um preconceito bem grande com animes de mecha, e ainda tem um pouco, sei lá, só não é muito a minha praia. E antes eu falava que eu gostava de Code Geass apesar de ser um anime de mecha, porque o mecha pra eles é mais um objeto, é uma arma. Mas recentemente eu vi Evangelion, aonde aí sim os mechas são tratados com bastante relevância e importância, sendo a base central da filosofia do anime, e eu adorei. Então talvez seja só um preconceito bobo e que anime de mecha não é ruim, é só Darling in the Franxx. Um guarda aparece do nada e quando ele tipo, puta que pariu, fudeu, ele se revela e é o seu amigo de infância, Suzaku, que ele não viu há algum tempo. Nessa confusão do cacete, o Lelouch descobre o que esse caminhão estava transportando e o que os rebeldes roubaram era aparentemente uma arma venenosa do governo, sendo que quando ele olha para essa arma, na verdade, é uma mulher de cabelo verde. Mas independentemente de tudo, os rebeldes fugiram e agora Lelouch e Suzaku estão ali e as autoridades chegam. E quando eles estão ali falando com eles, o Lelouch é testemunha e o que ele viu não deveria ter sido visto e eles vão matar ele. Porém, o rebelde que ainda estava vivo no caminhão aperta um botão causando uma grande explosão, o que faz com que Lelouch e a mulher do cabelo verde consigam fugir. Porém, de novo eles são encurralados e agora os guardas realmente vão matá-lo e nesse momento eles atiram e a mulher de cabelo verde protege Lelouch e toma um tiro por ele e aparentemente morre. Mas antes de cair por completo, ela toca em Lelouch e lhe dá um poder. O Geass, o poder do rei, o poder de comandar a vontade alheia. E utilizando o seu poder, ele ordena que todos os guardas que iam atirá-lo, na verdade, atirem suas próprias cabeças. E assim,
eles o fazem. Então uma guarda do Império chega com o seu próprio mecha para entender toda essa confusão que aconteceu. Então Lelouch ordena ela para que ela dê o mecha dela para ele. E sucumbido no poder do rei, o Gyas, ela sim o faz. Lelouch entra no mecha e é como se ele fosse um natural, tanto no seu próprio poder recém-adquirido, como também em pilotar os mechas. Então ele se comunica com os rebeldes que estavam ali fazendo uma operação contra o Império e de maneira anônima dá ordens para ele como se fossem todos peões em um jogo de xadrez. Eles ficam relutantes de início, obviamente, porque eles não sabem quem que tá dando ordem para eles, mas eles acabam aceitando as ordens e eles saem vitoriosos desse conflito. Enfim, depois disso algumas coisas acontecem, só que Lelouch agora conduz um plano na qual a gente entende mais suas motivações. Ele consegue invadir o recinto aonde o vice-rei da Área 11 estaria. O vice-rei, no caso, é o líder da Área 11, que é o príncipe Clovis, um dos príncipes do Império de Britânia, que ficou encarregado de comandar aí o Japão. Então Lelouch, utilizando seus poderes recém-adquiridos, consegue chegar até ele e apontar uma arma para o príncipe. Ele revela para Clovis que, assim como ele também é um príncipe do Império de Britânia. Ele é um dos filhos do grande imperador, e o nome dele não é Lelouch Lamperouge, e sim Lelouch V. Britânia. O que aconteceu foi que anos atrás aconteceu um ataque contra o Império, aonde a mãe de Lelouch foi morta e a sua irmã mais nova, Nunnally, foi meio que pega no fogo cruzado e ficou paraplégica e cega por causa do ataque, sendo que ninguém se mobilizou para achar os feitores desse crime, ninguém se mobilizou para tentar vingar a mãe do Lelouch, que era a imperatriz na época. E quando ele tenta ir ao imperador e contestar isso, falar: irmão, o que tá fazendo, cara? Minha mãe morreu, a tua mulher, a minha irmã tá fudida e você não vai fazer nada? Nesse momento o imperador simplesmente não gosta do tom do Lelouch e deserda ele, mandando ele e a irmã para a Área 11, agora sobre outro nome e outra tutela, proibindo ele de ter qualquer laço com a família real. Então Lelouch jogou esse jogo e pareceu ser simplesmente o moleque perfeito, porque ele estava esperando o momento onde ele um dia teria o poder para poder vingar sua mãe e principalmente criar um novo mundo para sua irmã, que viveu tão pouco e ainda assim viveu tantos horrores. E depois dessa revelação, ele mata o príncipe Clovis e foge do lugar como se fosse um fantasma. Mais tarde ele vai para a escola e vê que a garota rebelde que roubou aquele caminhão, na verdade, é uma das estudantes da escola dele, uma garota chamada Kallen. E ele tenta falar com ela e dar uma aproximada e ele testa nela um pouco das habilidades do Gyas. Mas enfim, tinha que ter algum culpado pela morte do príncipe Clovis, e então Suzaku é preso. Sim, exatamente, o cara que trabalhava pro Império como um guarda, o amigo de infância do Lelouch. Aparentemente a arma do crime tinha sido tocada por Suzaku e acharam que foi ele o feitor. E então prendem ele e nesse momento o Lelouch fala: pô, não posso deixar o meu casca de bala na situação, né? Então ele assume um manto e uma máscara, um justiceiro vingador contra o Império chamado Zero. Então ele faz sua aparição e assume que foi ele quem matou o príncipe Clovis, e com isso ele consegue salvar o Suzaku da execução e da prisão. E no momento que Zero/Lelouch pede para que Suzaku se junte a ele a essa nova rebelião, Suzaku recusa e fala que ele quer mudar o Império da Britânia de dentro para fora. Então desde cedo a gente vê essas duas perspectivas ideais que vão se colidir inúmeras vezes ao decorrer da série. Zero e Lelouch tentando bater de frente contra o Império e Suzaku tentando mudar as coisas de dentro para fora. Depois que essa merda acontece, Lelouch começa a viver uma vida dupla, que é também um dos grandes temas de Code Geass, ele tentando conciliar as duas coisas, ele sendo o líder rebelde Zero e um estudante comum, Lelouch Lamperouge. E nesse momento, voltando para casa, ele vê que junto da irmã dele está aquela mulher de cabelo verde que tinha morrido. Ela se apresenta por Cici. Essa parte então fica propositalmente confusa e só depois a gente vai entender o que ela é e o que ela representa por Lelouch, mas no decorrer da série ela é uma espécie de conselheira, basicamente. Enfim, depois disso a gente vê como a figura do Zero e a rebelião começa a crescer. Afinal, como eu disse, japoneses eram segregados pelo Império. O Zero é uma imagem que eles necessitavam, um herói nacionalista do povo japonês que promete acabar com a Britânia. E obviamente que a Britânia também não fica parada e começa a mover inúmeros reforços. Bom, e a partir daí a gente vai começar a ver uma gigantesca trama de política e drama sempre se entrelaçando e mostrando relações de
inúmeros personagens secundários e muitas das situações crescendo e crescendo. Mas uma situação que vale a pena mencionar aqui é da Eufímia, uma das princesas da Britânia e a meia-irmã de Lelouch e Nunnally, também uma das filhas do imperador, só que com outra mulher. Ela é uma das pouquíssimas pessoas da família real que tem um senso e que não gosta do Império da Britânia e de sua tirania, e muito menos o que aconteceu com Lelouch e a sua irmã. Então seria ela a mulher que iria, subir no trono do Japão. Ela seria a nova vice-rei. E ela fala pra ela e Lelouch trabalharam juntos. E sim, existe um momento onde ela entende que Zero e Lelouch são a mesma pessoa. E nesse momento tem talvez a maior burrada do mundo dos animes, que é Lelouch meio que quando ele já tá ali concordou com ela, tudo bonito, vamos aí se juntar, tu é a parte boa da família. A Eufímia, ela tinha o sonho de fazer uma zona específica na Área 11, que seria exatamente uma zona onde pessoas poderiam ir e se sentir, mais nacionalizadas, mais japonesas. Acabar com essa putaria de segregação do Império da Britânia e se sentirem parte de algo que eles um dia foram. O Lelouch concorda com isso e quando ele fala tipo, puta merda, imagina se a gente fosse inimigo e eu te mandasse, sei lá, matar todos os japoneses. Seria maluquice, né? Sendo que nesse momento o Gyas dele já tava meio fora de controle, porque esse bicho usa isso que nem um maluco. E nesse momento, sem querer, ele ativa o Gyas e realmente ordena ela para matar todos os japoneses. Ela tenta lutar contra, mas infelizmente o Gyas toma conta dela, então ela verdadeiramente mata todos os japoneses que estavam naquela zona dedicada a japoneses. Obviamente o Lelouch fica destruído, mas como um estrategista e frio do jeito que é, ele transforma aquela situação de merda provocada por uma burrada em, na verdade, um incentivo para a rebelião, dizendo que, tu viu a princesinha maneirinha aí? Na verdade ela só fez, meu irmão, uma armadilha pra gente, que eles querem nos matar e puta que pariu, filhos da égua. E realmente esse evento fica marcado como um dos estopins para a rebelião crescer bastante. Agora não tem mais gente em cima do muro. Então é mais um plot desenrolando em mais guerras, em mais drama, em mais tramas grandiosas. E também sempre essa questão da dualidade do Lelouch e ele tentando manter a sua identidade secreta. E obviamente também tem toda a exploração e desenvolvimento do lado do Gyas, e a gente entendendo de onde vem esse poder, e esse lado mais místico da história. E isso ganha mais poder ainda quando a gente vê que o imperador, o pai do Lelouch, também é um usuário de Gyas. E no final da primeira temporada acontece um bando de cagada, o Suzaku acaba descobrindo que o Lelouch é o Zero, e então o imperador apaga toda a memória do Lelouch com o seu poder, esquecendo que ele é um príncipe da Britânia, esquecendo do seu passado, do seu momento como Zero, de absolutamente tudo. E o início da segunda temporada é exatamente isso, ele vivendo como um estudante normal, sem saber o que ele fez. Mas obviamente em determinado momento a Cici toca nele de novo e ele volta a todas as memórias e voltamos à ativa. Mas enfim, acho que agora já deu para dar uma contextualizada bem legal e mostrar principalmente as relações principais que o Lelouch nutre aqui. Mas enfim, agora um contexto mais específico para você entender o último e melhor episódio dessa obra. É o seguinte, se você veio se arriscando até aqui, eu acho que é meio óbvio, mas para falar do último episódio eu tenho que dar spoilers. Então, se tudo que eu falei te incentivou a ver esse anime de alguma forma, pausa esse vídeo, vai ver Code Geass e depois volta, tá bom? De qualquer forma, esteja avisado. O Japão, ou Área 11, precisa de um novo líder. E então, eles escolhem simplesmente Nunnally, a irmã de Lelouch, para ser a nova líder. No momento que o Lelouch estava sem memória, eles aparentemente canonizaram a linhagem do Lelouch como parte da família real e pela sucessão, Nunnally seria a próxima, considerando obviamente que Lelouch foi deserdado completamente e jogado nas sombras. E também ela seria uma face agradável para a maioria das pessoas em um momento tenso como esse. Ela é uma garota jovem, paraplégica e cega. Qualquer pessoa teria pena dela e pensaria duas vezes antes de levantar suas armas contra uma nação comandada por essa pessoa. Porém, como eu disse, Lelouch retoma sua consciência e agora, como Zero, ele tenta interceptar o transporte da Nunnally. Então ele consegue infiltrar e ele, como Zero,
tenta confrontar sua própria irmã. Então, quando ele começa a conversar com ela como o Zero, ele fala, pô, por que alguém como você se juntaria a esses caras? Qual é a tua, brother? E ela fala ali que guerra é errado e talvez ela possa mudar alguma coisa em uma posição de poder como essa. É por isso que ela aceitou. E o discurso dela lembra muito o discurso da Eufêmia, na qual ele se sente extremamente culpado pelo fim que ela teve. E balançado com tudo isso, ele simplesmente foge do local e não consegue mais falar mais palavras. Ele então entra em uma breve depressão. Afinal, tudo que ele estava fazendo, o demônio rebelde que ele estava se transformando, era tudo para que Nunnally pudesse viver em um mundo melhor. Sendo que agora ele vê que ela não é tão frágil quanto ele pensava e que pode sim tomar decisões por conta própria e tentar mudar o mundo ela mesma. Ele começa a se contestar se tudo que ele fez foi por nada, se tudo que ele fez foi certo, todas as cagadas que ele fez, parentes que ele matou até chegar aqui, ele estava sujando as suas mãos para que Nunnally pudesse ver um paraíso onde ela não teria ideia do quanto sangue foi derramado para ele ser erguido. Sendo que agora ele começa a perceber que essas fundações passaram exatamente para sua irmã. Kallen ajuda ele a sair dessa bad trip, então Zero, como líder da rebelião, formaliza uma aliança com a vice-rei Nunnally e promete cooperar. E no momento onde a zona que a Eufêmia queria criar iria ser inaugurada, todos os seguidores de Zero, vários cidadãos, na verdade, se transformam em Zero. E o verdadeiro Zero anuncia a sua contraproposta, onde a sua rebelião agora se tornaria um país autônomo e independente, que veria em uma plataforma marinha como um país autossuficiente. Nunnally aceita os termos e deixa eles irem embora e proclamarem o seu novo território e independência. Zero agora, sendo não só o líder de uma rebelião, mas sim de um país inteiro, começa a fazer relações exteriores com os outros países e cresce cada vez mais. E a gente entende um pouco mais da trama mitológica do Gyat se desenvolvendo e dos reais objetivos do pai do Lelouch, que é bastante semelhante com o Gendo Ikari, o pai do Shinji. Ele é obcecado com um objeto chamado Espada de Akasha, que poderia matar os deuses e provocar o Ragnarok. Mas esse núcleo, ele é tão complexo e é tão filosófico e até mesmo fica num campo das ideias ali, que ele merece um vídeo próprio, sinceramente. E que pra gente estar falando do melhor último episódio, ele não faz tanta falta assim. Mas o que você precisa saber é que basicamente chega um determinado momento onde o imperador simplesmente fala, foda-se o meu trono, e ele se dedica completamente a essa espada de Akasha, como se essas tribulações de realeza, mundo em caos, nada disso faz sentido, porque no fim ele sabe que o plano dele é bizarramente maior do que qualquer coisa que esses mortais façam. E com isso, o príncipe Schneiser se torna meio que imperador interino na ausência de seu pai. E ele é basicamente o Lelouch loiro. O bicho é perspicaz, inteligente e frio no que faz. E Nunnally também se mantém do lado do império. Enfim, acontece coisa pra cacete, inúmeras guerras, conflitos aqui e ali, blá blá blá, sendo que em determinado momento o imperador Schneiser monta um verdadeiro dossiê contra o Lelouch e revela para o seu próprio exército, o exército dos rebeldes, que ele é uma farsa, que na verdade Lelouch é Zero, que ele que provocou toda a morte daqueles japoneses utilizando o seu poder na Eufêmia, que ele é o culpado de tudo de ruim que aconteceu com os japoneses e que ele não é salvador coisa nenhuma. E com tantas provas, ele acaba sendo traído pelo seu próprio exército. Porém, ele consegue fugir de lá e depois disso a gente vai pro núcleo da finalização daquela trama toda do Ragnarok lá. E como eu disse, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas o que você precisa saber é que é basicamente um embate de filosofias, aonde Suzaku e Lelouch são forçados a se virar contra o seu pai, e no fim a vontade de Lelouch prevalece e a gente não sabe muito bem o que acontece depois, sendo que do nada Lelouch retorna subitamente junto de Suzaku, anunciando que ele é o novo imperador de Britânia e ele usa o Gyat em todo mundo. Agora o bicho tá sem freio. Ele clama o trono à força e começa a impor uma verdadeira ditadura ali, fazendo mudanças extremamente drásticas e tendo planos para uma verdadeira dominação mundial, mudando bastante do mundo que ele iria construir para Nunnally. Que inclusive, nessa altura do campeonato, ocorreu um evento onde dá a entender que ela morreu, o que pode explicar o porquê ele tá tão descaralhado. Agora que a razão do viver dele está morta, aparentemente, ele
não tem mais o que perder. E no momento crítico, o Schneisel mostra a sua cartada. Ele acaba com toda a brincadeira revelando a sua fortaleza flutuante Damocles, que tem o poder de bombardear todos os países que estão em guerra. Uma fortaleza arma que serve puramente pela dominação, pelo medo. Ele chantageia Lelouch para acabar com o teatrinho dele, senão Damocles será ativada, e para coroar, ele mostra Nunnally, sua irmã que aparentemente tinha morrido, do lado dele, viva e bem, como parte do Império de Britânia. E quando ele tenta se comunicar com ela e fala, cara, por que tu tá do lado dele, ele é maluco? Ela fala para ele que o Gias que ele tem, que ele usa para controlar as pessoas, é tão ruim quanto Damocles. E que, de novo, ela talvez junto com essas pessoas possam dar um futuro melhor do que Lelouch tem em mente. Afinal, ele tá parecendo um ditador tirano louco. Enfim, Lelouch toma sua decisão. Ele, Suzaku e seus aliados formam um ataque contra a fortaleza Damocles, que está sendo protegida pelo antigo exército de Zero, os antigos rebeldes. Então é um ataque contra conhecidos. O ataque é bem sucedido, Lelouch consegue se infiltrar e, utilizando seus poderes, ele consegue controlar Schneisel para obedecê-lo e falar onde a chave de Damocles, que pode ativar as bombas e tudo mais, está. E está com ninguém mais, ninguém menos do que a sua irmã, Nunnally. E aí, indo se encontrar com a sua irmã, que a gente entra no último episódio de Code Geass. O episódio começa com o encontro dos dois. Eles começam a conversar e Nunnally fala pra ele que ela não vai entregar a chave mesmo se ele utilizar o Geass nela. E nesse momento, Lelouch tem um monólogo mental bastante interessante, onde ele fala, realmente, o Geass eu poderia ter usado nela várias vezes, facilitaria muito a minha vida, mas se eu usar o Geass na única pessoa aonde eu não quero afetar, que eu quero criar um mundo novo e bom pra ela, se eu macular essa razão, qual vai ser o ponto? Qual vai ser o objetivo? Meio que tudo vai perder sentido. E no momento que ele tem esse conflito, nós vamos para a opening. E já voltamos com o início da luta de Suzaku contra Kallen, mostrando os lados deles na guerra e seus ideais próprios para descrever a situação que está acontecendo. E isso começa a mostrar vários núcleos diferentes de pessoas envolvidas nessa guerra e as suas opiniões sobre tudo o que está acontecendo. E é tudo feito de uma maneira bem feita, mostrando realmente as diferentes opiniões das pessoas, de um soldado, de um cientista, dos rebeldes, das pessoas que estão com Lelouch, todos construindo o palco para a conclusão dessa guerra. Depois disso, voltamos para a conversa dos irmãos e logo depois a conversa dos lutadores, aonde de maneira proposital os pontos de cada uma dessas conversas faz sentido. Todos ali estão certos e ao mesmo tempo errados. E a sensação que dá é que se todos sentassem e conversassem, talvez eles conseguissem achar um objetivo em comum, mas por causa das consequentes decisões de todos os lados e principalmente do Lelouch, eles se encontram contra um ao outro. Então, de novo, a comparação é feita de Geass e Damocles, ambas armas que são feitas para o controle e que talvez sirvam de algum propósito, mas nesse momento Lelouch usa seu Geass em Nunnally, ordenando que ela dê a chave a ele, maculando aquilo que ele considerava ser a única coisa pura para um novo mundo tão puro quanto. Vemos a continuação da luta de Kallen e Suzaku, onde Kallen consegue dar um golpe fatal no mecha de Suzaku, e o que dá a entender é que ele morre na explosão. Lelouch se aproxima de Nunnally e pega a chave de Damocles. E enquanto ela ainda está sob efeito do Geass, ou seja, qualquer palavra que ele falar, ela não vai lembrar no momento que o Geass passar, ele fala: eu te amo. Talvez uma das únicas frases verdadeiras no mundo de mentiras que Lelouch vive. E quando o Geass passa, Nunnally chama ele de monstro, de verme. Em uma cena bem pesada, a garota paraplégica tenta utilizar suas forças para de maneira desesperada parar seu irmão. Uma cena bem triste. Com a chave de Damocles, Lelouch faz seu pronunciamento para todos que estão na guerra. Ele fala que ele dominou a fortaleza e tem a chave, se proclama o líder máximo e que todos se ajoelhem. E contra um poder desse tamanho, ninguém tem o que fazer senão se ajoelhar. Então, vamos para a interseção do episódio, ou a pausa. E quando voltamos, 2 meses se passaram depois desses eventos. E nós estamos vendo a procissão do novo líder, o 99º imperador de Britânia, Lelouch V. Britânia. Todos os opositores de Lelouch na guerra, Kallen, a galera da rebelião e tal, todos estão presos e sendo colocados em disposição de maneira humilhante.
E além disso, sua própria irmã está ali exposta como se fosse um troféu de guerra de Lelouch. E nesse momento é isso que a gente acha realmente. Lelouch virou um monstro, virou um vilão absoluto, e no momento que ele decidiu usar o Gyasi no Nali, ele meio que tomou uma decisão de realmente sangrar esse mundo sem sentido. Mas algo não parece certo. Ele teve todo um arco, ele teve toda a batalha filosófica com seu pai, mas enfim, a gente vê o povo reagindo a essa procissão, né? Meio que falando entre si ali que o que eles estão vivendo é uma ditadura horrível e que Lelouch é mais um vilão que eles vão ter que aturar. E talvez esse seja o pior de todos. Só que do nada, na frente da procissão, aparece Zero, o líder rebelde que era Lelouch, mas agora, bom, Lelouch está na frente dele. Ele avança desviando os tiros que nem um monstro. Um guarda de Lelouch tenta pará-lo, mas quando Zero desvia dele, parece que isso tá combinado. E no momento onde Zero chega contra Lelouch e vai matá-lo, nós vemos um sorriso de Lelouch. E nesse momento nós vemos um flashback dele e Suzaku conversando, onde Lelouch diz pra ele que ele vai se tornar o maior vilão do mundo. Ele propositalmente se tornará uma pessoa odiável, com ganância de poder. Ele vai concentrar todo o ódio do mundo nele, na imagem dele. Afinal, é muito mais fácil odiar uma pessoa do que odiar um objeto como Damocles. E por fim ele fala: no momento que eu conquistar tudo, me mate. O Requiem de Zero é feito. Com Zero, no caso, Suzaku disfarçado, que sobreviveu àquela explosão, matando Lelouch, seu melhor amigo de infância e seu parceiro do crime para muitas ocasiões. É aqui que as suas ideologias e perspectivas se convergem de maneira satisfatória. Ele diz para Suzaku que essa é a punição dele. Agora ele vai ser um herói, mas um herói mascarado, que nunca irá poder tirar seu traje para preservar a felicidade desse mundo novo. E Suzaku aceita a ordem do rei, ou o seu último Gyas, na qual ele não precisou usar seu verdadeiro poder para convencê-lo. Com Lelouch caindo e fazendo um rastro de sangue, Nunnally tocando nele, entende tudo o que aconteceu. Tudo foi uma peça. Lelouch nunca foi aquele demônio, e ele fez tudo isso para criar um mundo onde ela poderia viver. Eu destruí o mundo e o recriei de novo. Com isso, toda a população se junta ao Zero e prende todos os soldados de Lelouch, com os opositores sendo soltos e agora um novo horizonte sem o vilão mais maligno da Terra para atrapalhar. E quando os opositores olham para Zero e se perguntam quem é ele, se Lelouch morreu e tal, Kallen só interrompe, dizendo que ele é o Zero. Simples assim. Zero é ovacionado. E então temos um outro time skip. Agora mostrando a Kallen voltando para sua vida normal de estudante. E ela meio que conta pra gente sobre o mundo. Que realmente tudo ficou melhor. Toda a energia que estava sendo gasta em guerra e coisas do tipo, agora estava sendo usado para reparar coisas como a fome. Todos estavam se unindo para um fim melhor. Todos viram o que era um mundo controlado por um ser que nem Lelouch foi no seu final. E também vemos a fortaleza flutuante Damocles no espaço sendo engolida pelo calor do sol, com agora todo o seu potencial de terror sendo queimado. E por fim vemos Cici, a conselheira de Lelouch, a mulher que deu o Gyas para ele, peça principal de toda a trama mitológica da série, falando que o Gyas, o poder do rei, é um poder que traz infelicidade, é visto como uma maldição, mas talvez não seja bem assim, né, Lelouch? E é assim que o último episódio e Code Geass termina. Esse final e principalmente esse plot twist, o Requiem de Zero, com certeza deixa Code Geass no panteão dos melhores animes já feitos. Esse último episódio foi muito bem feito, principalmente pela sua condução, uma condução perfeita da expectativa de todos os lados. Um episódio muito bem temperado, propositalmente misterioso e vago, fazendo que quando a gente vê esse plot twist pela primeira vez, realmente é um choque. E com certeza eleva Lelouch Britânia como um baita de um protagonista do mundo dos animes. E no vídeo de como criar o sacrifício, onde eu falei do Itachi, eu acho que eu fui um pouco pego pela emoção, falando sobre um personagem que eu gosto muito desde muito moleque. Meio que nesse vídeo eu talvez tenha me expressado um pouco errado, dizendo que na verdade ele foi construído como um vilão, caralho, e a gente viu que ele era um herói, que ele é um cara foda e tal, sendo que não é bem assim. Depois que o Itachi fez o que fez, por mais que a gente saiba o motivo, ele não é bem um herói. E Lelouch também não, mas eu acho que é o aspecto
cinzento desses personagens que faz eles serem tão fascinantes. Haveria outras formas de criar um novo mundo que não precisava de tudo isso do Lelouch? Com certeza. Mas no fim do dia, o que importa é que é um final coerente com aquele personagem que foi criado. Lelouch é sempre tido como um gênio perfeito, e geralmente quando você vê alguém falando desse anime vai falar que ele é o protagonista mais inteligente, o caralho, mas a história mostra várias vezes o quanto a imaturidade dele ser um jovem e até mesmo uma leve burrice de não entender como seu poder funciona, bota ele em situações muito escrotas. Mas realmente, no fim, nos seus conflitos filosóficos e no que ele tá fazendo, ele vê sentido e vê um futuro melhor que ele quer mostrar para sua irmã. O que é uma motivação muito bem feita. Você literalmente ter alguém que você ama tanto, que passou por um trauma tão fodido que deixou paraplégica e cega, é óbvio que você quer construir um mar de rosas para ela se banhar todos os dias, para ela nunca ter que viver algo semelhante do que ela viveu no passado. Ao mesmo tempo que ele entende que para construir um mundo assim é necessário sacrifícios de tamanhos inimagináveis, e ele até mesmo chega a macular sua própria irmã para conseguir esse fim. E leve em consideração que eu fiz só um resumo bem pesado de basicamente todo o anime para ter contexto suficiente para entender o final. Como eu disse, tem toda a trama mitológica que eu nem toquei direito, e é claro, a vastidão de personagens secundários e suas próprias tramas que são muito boas e que enriquecem muito o universo que a gente está acompanhando. É uma série bem completa que se arrisca em temas bem grandiosos, mas que consegue concluí-los de maneira satisfatória, com um final, né, que vai além do satisfatório. E só pra constar também que eu nunca vi as continuações de Code Geass, os filmes OVAs e o caralho, e eu não tô levando em consideração aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Gabi, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zaki, Arrosca dele, Vinícius Lopes, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Meu Nome Não É Jorge, Victor Mousa, Isaac Martins, Oivad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Francis Júnior, Johnny D, Clarim Diário 95, Eu Gosto de Batata, Gustavo Oned, Heitor Missul, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Fiat Paul todo fudido, cara, eu não aguento mais, e Chris Henry, da Ego é gringo. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!